Nosso quinta etapa aqui do treinamento, continuando, né, dando continuidade à parte de ontem, falando novamente aí de sistemas conectados à rede, um assunto que tem uma importância grande, né, os alunos, inclusive, né, é isso que eles buscam quando vem aí atrás, né, do treinamento em sistemas fotovoltaicos, né, o próprio Qualifica Mais. E a gente precisa, né, mais um assunto aí, tentar acertar o ponto certo, né? Porque tem bastante coisa, o nível deles, de repente, não vai ser o nosso, né, da mesma forma que a gente pode abordar aqui, de dimensionamento, de cuidados, mas é importante a gente conseguir deixá-los uma base forte, né, na hora de conseguir fazer um dimensionamento básico, conseguir avaliar um dimensionamento. Muitas vezes eles trabalham com pacotes prontos, né, de fornecedores. O fornecedor já tem, para tantos, você precisa de um sistema aqui para 1.000 kWh mês, então é esse sistema aqui, são esses módulos com esse inversor, já vende, né, para cada tipo de telhado, os suportes adequados para você instalar e vende um kit, né? Então, muitas vezes, o cuidado que esse profissional precisa ter é no dimensionamento da necessidade energética, né? Quantos quilowatts-hora mês realmente eu preciso, ou conseguir avaliar a condição dele, né? Qual que é a minha inclinação, qual que é a minha posição, eu estou comprando de um integrador que leva isso em consideração, então precisa ter uma visão crítica, né? Ah, Vamos lá. Conteúdo para hoje, então, falar um pouco das etapas do dimensionamento, né? Pensando na escolha do inversor, pensando um pouco nessa necessidade energética, né? A partir de um histórico de consumo da unidade consumidora, né? Eu pedi, inclusive, ontem que a gente fizesse uma tabelinha, né? Ao longo dessa aula, se a gente conseguir, né? Se vocês conseguirem fazer um paralelo, né, do que a gente está trabalhando aqui nessa aula online com os dados de vocês. É importante, o professor Denilson bem falou, né, às vezes a gente não tem aqui a chance de tirar uma dúvida mais específica, mas se vocês conseguirem ir fazendo essas etapas, seja aqui nesse momento online ou logo depois, pegando o vídeo da aula, e se persistir dúvidas, trazer para o momento aqui de treinamento presencial, a gente consegue ajudar mais, né? Tentar dar um apoio aí para questões mais específicas, né? Bom, então falando um pouco das etapas do dimensionamento, também a quantidade de módulos, né, que a gente vai ter, escolha dos inversores, partindo um pouco para o cuidado aí de layout elétrico, né, do sistema, como é que a gente vai organizar esses módulos, né, esse quantitativo de módulos que atende a minha potência necessária, como é que eu vou colocar ele nos telhados, fazer um exemplo, né, adicional. Ao longo do material aqui, eu venho trabalhando um exemplo bem detalhadinho. No final aqui, eu acabei aproveitando um exemplo que eu trabalho com os alunos, então trouxe ele mais de forma simplificada, que o conteúdo acaba sendo bastante extenso também, e dar uma pincelada, né, sobre sistemas híbridos, pelo menos para a gente entender, né, até onde a gente está. Ontem, no final da aula, a gente bateu um papo aqui também. O professor Denilson também trouxe esse assunto. Legal essa participação de vocês, que fica mais dinâmica, né, a atividade. Tá? Bom, se tiverem qualquer dúvida, pessoal, podem colocar no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Vamos, então, falar dessas etapas do dimensionamento de sistemas conectados, né, os sistemas on-grid. De novo, né, vale a pena a gente voltar a essa figurinha, essa figura sempre aparece aí, mas é isso que a gente precisa entender, né? Só reforçando.
os sistemas conectados à rede, eles vão permitir essa dinâmica aqui de trabalho, né? Eu vou ter um sistema fotovoltaico com um inversor conectado à rede, né? Um inversor on-grid. Ele trabalha realmente em paralelo aqui com a nossa rede, injetando energia produzida. Essa energia produzida pode ser consumida na própria residência ou, né, em caso de excesso, eu posso injetar essa energia aqui na concessionária de energia, né, na nossa distribuidora. Esse medidor ele precisa ser bidirecional para ele quantificar a energia que flui nos dois sentidos, né? Tanto a energia que eventualmente eu estou cedendo para a distribuidora, quanto aquela energia que eu estou usando nos momentos onde eu não tenho a geração própria, né? Então a geração o fornecimento da distribuidora está aqui em vermelho, né? Ele pode vir através da rede e injetar aqui na nossa residência, né, nos momentos onde eu não tenho geração suficiente, tá bom? Bom, passos então desse dimensionamento. Então, dentro do que eu chamei aqui de etapas de dimensionamento, a gente faz primeiro um levantamento da necessidade energética da residência, é um pouco da dinâmica que eu deixei aí no final da aula, né? Eu vou fazer ela passo a passo aqui também. A identificação do tipo do sistema, né? Lembrem lá que a gente tem um pagamento mínimo, né? O custo da disponibilidade do sistema elétrico. Então, preciso identificar o tipo de ligação, se eu estou recebendo aqui um sistema monofásico, bifásico ou trifásico, para quantificar exatamente o bloco básico, né, que a gente já tem que pagar aqui de energia. Vamos olhar um pouco do recurso solar, né, na localidade, na nossa região. Aqui é a mesma dinâmica, né, o mesmo ferramental que o professor Shibuya já usou, né, já indicou. Eu trouxe aqui dados, né, que eu já tinha também levantado, né, uma ferramenta aí que vocês também já viram. Não é a mais ideal, né, a mais precisa, mas eu acho que para o que a gente precisa fazer aqui, ela é bem importante. E depois a dinâmica aí de escolha do módulo e cálculo dos inversores. Então vamos lá. Vamos para o que interessa. Bom, esse foi o exercício, então, que eu deixei na aula de ontem. A ideia é que, quando a gente vai fazer um dimensionamento, a gente faça esse tipo de levantamento aqui, né? Basta pegar uma fatura de energia da unidade consumidora e a gente tem esses dados. Nós precisamos de um histórico representativo, né? Um histórico de um ano, levantando o consumo em quilowatts-hora cada mês. Vamos verificar também o custo de disponibilidade, né? Qual que é aquela parcela mínima que a gente precisa pagar na nossa instalação, né? Na nossa unidade consumidora, e fazendo a subtração, né? Então a gente vai ter qual é a energia efetiva que nós precisamos gerar no nosso sistema fotovoltaico para suprir, né? Aqui é um balanço bem otimizado para suprir a nossa necessidade energética aqui da residência, tá? O que nós fazemos depois, né? Depois a gente vai pegar essa última linha, né, necessidade efetiva aqui de energia, e a gente vai calcular a média, né? Como o sistema de fotovoltaico não tem como a gente mudar muito ao longo do ano, então a gente vai dimensionar para uma média de energia necessária, né? A gente tem variações de consumo ao longo do ano. Eu preciso que, na média, o nosso sistema consiga suprir essa necessidade, né? Então, vai ter meses que a energia gerada não vai ser suficiente, né, para suprir toda a minha necessidade, mas em outros meses, sim, né? Trabalhando com a média, a gente chega de novo, né, tentando buscar um ótimo, né, um balanceamento adequado, dado que nós vamos usar o sistema de compensação,
né, o sistema de compensação, ele funciona como essa retaguarda, um lugar onde a gente pode, sim, jogar energia, né, injetar energia em meses onde eu tenho muito sol incidente, que a gente não vai consumir toda essa energia no mês, mas em outros meses onde a gente trabalha com situações diferentes, a gente pode usar esses créditos, né? Bom, importante também, pessoal, além desse histórico, né, a gente precisa considerar a previsão, né, que a gente tem de carga. De repente, essa é uma instalação, né, uma casa térrea que vai passar por uma ampliação, que está prevendo chegada de novos moradores. Então, o consumo, né, ele que a gente tem aqui, provavelmente não vai ser a mesma coisa do consumo que a gente vai ter que suprir depois, né? É importante que o profissional que está fazendo esse dimensionamento, que vai fazer uma proposta comercial, né, ele precisa deixar muito bem claro, muito bem definido qual é a energia que o sistema vai fornecer, né? Então, com base no histórico fornecido, o sistema aqui está previsto para tantos quilowatts-hora, né? 200 quilowatts-hora mês, 250, 300, mas isso precisa ficar muito bem definido porque, né, o consumidor, às vezes, muito mais leigo, né, vai falar, puxa, eu tenho um sistema aqui, eu adquiri um sistema, investi bastante e agora estou pagando um percentual grande ainda para a concessionária, né? Então, para evitar problemas desse tipo, a gente tem que deixar isso muito bem claro, né? E no final, então, vamos trabalhar com a média, né? Vamos pegar essa média de consumo mensal e depois trazer esse valor aqui para o dia, né? Qual é a média diária, né, da necessidade energética? Com isso, a gente dimensiona exatamente o sistema fotovoltaico, né? A potência do sistema capaz de fornecer aquela energia diária, tá? Trouxe aqui um exemplo, né, de uma fatura, onde a gente consegue verificar os dados necessários, a identificação aqui do sistema elétrico para ver como vai ser feita a cobrança mínima, né? Então, nesse caso aqui, o sistema é bifásico, né? A gente vai ter um custo de disponibilidade de 50 kWh por mês, e aqui eu tenho o histórico, né? Cada concessionária traz esse histórico aí em posições diferentes, né? Vale a pena a gente pegar essa informação e trazer para os alunos, né? Mostrar aí no dia a dia aonde ele identifica esses dados. Bom, a gente preenche aquela tabelinha, então, né? O consumo mensal, né? Eu vou ter aqui um consumo anual, né? A totalização desses consumos mensais aqui. Tem plataformas, né, que trazem a informação, né, anualizada, então é importante a gente ter esses dados aí em mente, né? Tem um atlas, né, global de sistemas fotovoltaicos que ele também traz, né, essa informação, você entra lá com o parâmetro do seu sistema fotovoltaico, né? Por exemplo, eu estou colocando um sistema fotovoltaico de 3 quilowatts, já com inclinação adequada, você consegue editar essa informação e ele vai te trazer exatamente dado, né, a incidência solar naquela região, qual que é a expectativa, né, de geração no ano. Então a gente consegue trabalhar, né, apresentar essas opções aí para os alunos, né? Trabalhando essa tabela, então, a gente pega o valor levantado, vou subtrair o que é o nosso custo de disponibilidade, né? O custo quer dizer, eu preciso pagar 50 kWh mês por estar conectado. Então, se eu gerar, né, esse total aqui, por exemplo, no mês de outubro, se eu gerar os 188, o que a gente vai efetivamente conseguir de crédito vai ser os 138, né? 50 eu estou usando, ou melhor, eu estou gerando e não está resultando em nada para mim, né? Então, eu estou pagando efetivamente isso aqui. Mas
Se você fizer isso, ele vai gerar crédito, né, para você. Bom, é uma energia que efetivamente a gente não está usando, né? Ela pode vir a ficar como crédito, mas se nós tivermos só acúmulo de créditos todo mês, não é um sistema de compensação, né? É um sistema de doação. A gente vai estar todo mês injetando mais energia na rede. Então, não tem tanto sentido do ponto de vista de otimização, tá? Bom, fiz essa subtração mês a mês, encontrei aqui valores efetivos, né, da necessidade energética e vou pegar então a média desses valores aqui no ano, né? Tem meses aqui com 138, tem meses aqui com 270. Fazendo a média, eu cheguei aqui num sistema de geração de aproximadamente 200 kWh mês, né? Esse é o sistema que vai conseguir mês a mês compensar, né, o montante de energia de forma adequada e para ter esses 199 kWh mês, se nós dividirmos isso aqui em 30 dias, né, para trazer a necessidade diária, a gente vai ter aqui uma necessidade de 6,6 kWh por dia, né? É lógico, né? A gente pode trabalhar aqui no sentido de arredondar essa informação, já que eu vou usar essa necessidade energética aqui para dimensionar o nosso sistema, né, físico, a quantidade de módulos, o nosso inversor. A gente pode optar, né, por trabalhar sim com margens de segurança, né? Esse arredondamento, por exemplo, de 6,6 para 7 kWh dia está indo nesse sentido, né? Eu vou trabalhar com esse número de 7 kWh, mas para trabalhar com um número aqui mais seguro, né? Sem buscar, né, desde o princípio aqui, bom, se é para ser seguro, então vamos gerar esses 50 kW também que a gente pode vir a precisar, né? Se a gente fizer isso, maximizar a cada momento, a gente também vai conseguir garantir que a gente vai sobrar energia, né? Então, tem que ter um certo cuidado aí. Bom, a partir desse momento, né, com essa necessidade diária, vocês devem lembrar que muitos atlas solarimétricos, né, você recebe essa informação aí da irradiação média na localidade aí, né, no dia. Normalmente ele vem com uma informação já diária, que traz exatamente o valor de quilowatts-hora que a gente tem no dia, né, por metro quadrado. Então, a gente pode usar uma fórmula desse tipo aqui para fazer o dimensionamento da potência de pico, né, da potência instalada, né, a potência física de módulos que a gente vai precisar, tá? Então, nessa fórmula eu vou calcular a potência de pico, aqui a potência do gerador, né, em quilowatts pico, usando o E, que é a nossa necessidade energética, esse levantamento que a gente fez, né? Quantos quilowatts-hora nós precisamos em um dia. Conceitos de energia, pessoal, é super importante, hein, trazer para os alunos. Com certeza vocês já ouviram, né? Eles falam muito quilowatts por hora, e às vezes se confunde mesmo, né, no que é a energia. Então, parece, né, até básico assim, mas a gente tem que reforçar bastante com os alunos. A potência aqui solarimétrica, né, a potência do Sol, vai ser a informação aqui de referência, né, a irradiância de referência, né, a gente usa aqui 1 kW por metro quadrado, né, nas mesmas condições standard, né, e aí aqui vai ser o dado do recurso energético na localidade, né, esse G vai ser a irradiação média diária no plano dos módulos, né? Então, eu vou tentar trazer isso para a condição mais real possível, né? Qual é a radiância média que a gente tem aqui nessa nossa região em um dia, né? Quantos quilowatts-hora a gente está recebendo aqui por metro quadrado em um dia, né? Se eu estou com essas informações aqui em um dia, então a gente já consegue fazer a divisão
adequada, né, do montante de energia pela nossa unidade de energia local, e a gente tem, então, a potência, né, necessária para isso. A gente não pode esquecer, preciso aqui, então, do coeficiente de desempenho também do meu sistema, né? Esse coeficiente de desempenho, ele vai trazer aí as perdas que a gente deve ter no sistema elétrico, né? Bom, sempre temos perdas, né? Vou transportar energia, vou fazer uma conversão de energia. Cada um dessas etapas a gente tem perdas, né? Perda no cabo, perda nas conexões, perdas por sujeira nos módulos, né? Então, eficiência do inversor. Então, cada item desse aí, ele vai entrar aqui na composição desse performance ratio, né? Que vai ser o coeficiente de desempenho. A gente tem estudos aí trazendo essas informações de coeficiente de desempenho. Eu vou trazer aqui umas informações médias também, né? Que a gente pode trabalhar, né? Passar isso para os alunos, e o sistema já está, em média, né, bem dimensionado, né, não com esse critério aqui negligenciado, né, a gente precisa considerar assim. Bom, primeira parte, então, obter essa irradiação solar média, né, da nossa região. Né? Onde a gente vai buscar isso? Na base de dados mais adequada que a gente tiver. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, uma informação obtida no site da Cresesb. Acho que também foi apresentado, né, para vocês. Eu acabei usando isso aqui nos exemplos que eu já tinha aqui, né, exemplos para alunos. Então, eu só estou apresentando a informação do dado energético para vocês, mas procurem, né, dar um leque de opções aí para os alunos para buscar essas informações de forma mais adequada, né, para cada caso. Às vezes a gente tem informações locais, às vezes a gente não tem tanta informação, né? Se a gente está falando de um sistema distribuído, num local sem grande infraestrutura perto, né? Sem grandes centros de medições, assim, então dados médios aí, como o site da Cresesb, são eficientes, né? São uma boa informação. Né? Se a gente tiver outra situação com estação solarimétrica próxima, né, que tem uma precisão grande, assim, e tem acesso a essas informações, sem dúvida, né? Vamos buscar a informação mais precisa possível, tá? Bom, essa instalação foi feita aqui para São Paulo. Então, a irradiação média encontrada aqui pelo site da Cresesb foi essa aqui, de 4,64 quilowatts, né? Aqui está errado no slide, quilowatts hora, né, por metro quadrado, no dia, tá? Então, essa informação a gente já consegue usar, aqui em São Paulo é ruim, mas não tão ruim, é quilowatts, tá, pessoal? Com essa informação a gente pode voltar e preencher lá a nossa equação, tá? Outro item importante, então, vai ser o índice de desempenho, né? O que a gente vai tratar no índice de desempenho? A gente tem aqui variações de temperatura, né, que vão trazer conforme essas temperaturas variam, né? A gente pode ter desempenho impactado aqui de 95% a 85% dos dados nominais, né, de potência. A gente tem desvio também nominais aí de potência. Os dados de placa mesmo dos módulos, né, de inversores, sempre tem aí um certo desvio, principalmente dos módulos, né, a unidade básica de geração, que ele pode variar aqui, nesse caso, 5%, né, para mais ou para menos, de 1,05 a 0,95. Sujeira, né, dependendo do local. Então, aliás, essa é a orientação, né, se possível, em locais, né, eu estou num grande centro urbano, tem muita poeira, tem muita particulado, né, fumaça, se a gente consegue
apesar da posição inclinada dos módulos, com a chuva, né, já faz uma limpeza. Se nós conseguirmos ter uma rotina, né, de a cada 2, 3 meses, lavar, passar uma água aí nesse módulo, a gente consegue manter, né, esses índices aqui mais elevado possível, né? Quanto mais elevado esse índice de desempenho, melhor para o nosso sistema, né? A gente vai ter perdas ômicas, normalmente esse dado, né, varia de 0,95 a 0,99, né? Estou perdendo aqui de 1 a 4%, ou a 5%, e sombreamento, né? Puxa, sombreamento ele pode variar de 100% a zero. Então, preciso olhar com calma esse índice, né? Como é que vai ficar o sombreamento aqui? Eu preciso ir no local, preciso ver se tem um prédio do lado, né? Às vezes um prédio do lado vai comprometer totalmente a minha geração por horas ao longo do dia, né? Se eu tinha aquele sistema aqui para qual que era a informação mesmo? 4,64 quilowatts hora. Então, eu posso perder a metade dessa energia aqui por sombreamento, né? Esse índice é importante e a gente precisa fazer uma análise mais apurada, né? Em média, né, ele vai resultar aqui em índice de desempenho, né, que vão variar de 0,9 a 0,7, né? A gente costuma trabalhar aí com 0,75, um índice bom, né? Faltou só falar aqui da eficiência dos inversores também, né? Vão ficar aí entre 0,98 e 0,95. A gente buscar cada uma dessas eficiências aqui para um sistema distribuído, né? Para um usuário, instalador que muitas vezes não tem tanto recurso e não consegue fazer isso de forma rápida, né? Ele precisa ser aí competitivo, né? Muitas vezes o pessoal pede a proposta e quer a proposta para ontem, apesar de demorar depois na hora de fazer a aquisição, mas se a gente trabalhar com valores típicos, né, valores médios aí, a gente chega em resultados importantes, né? Só o sombreamento que realmente precisa de uma análise mais criteriosa, né? A gente tem sombreamento, não tem sombreamento, consigo usar um software, né? Se eu tenho muitas árvores ali, eu não consigo ter certeza se ao longo do ano, né, o posicionamento do sol aqui, se ele vai gerar sombreamento ou não. Então, vamos fazer o uso de um software específico, por exemplo, para verificar esse sombreamento. Tá? A gente consegue fazer esse tipo de análise também. Tá? Bom, levando esses dados, então, lá para a nossa fórmula, temos aqui a necessidade energética de 7 kWh, a radiância solar, né, a energia aqui no local diária, né, eu também tenho 4,64 kWh, né, para cada metro quadrado. A gente tem aqui, isso ao longo do dia, né, pessoal? A gente fala aqui poxa, mas como tem mais do que 1 kW, né, a gente está falando o acumulado ao longo do dia, né, a energia aqui, não é a potência incidente. Trouxe o índice de desempenho de 0,75 e aí a gente monta a equação, a fórmula, coloca os dados aqui e vai obter um sistema de 2 kW, né? 2,01 kW pico, né? Potência mesmo máxima aqui do meu sistema. Tá? Não é um sistema grande, né? É uma unidade aí que tem um sistema aí relativamente acessível, né? Se a gente for comparar com outras. Apesar do recurso energético aqui não estar muito bom, né? A gente vai ter regiões aqui trabalhando com 6, com informações, com dados, né? Quantidade de energia bem melhor. Bom, quantidade de módulos. Vou pegar então essa informação que a gente acabou de obter. Eu preciso lá de 2 kW pico de módulos. Então, quantos módulos eu vou precisar colocar? Preciso me basear na potência dos módulos, né? Então, o que a gente vai avaliar? Tenho que escolher módulos disponíveis, dependo da área que eu tenho disponível para a instalação dos módulos,
do custo do módulo, é lógico, né? A gente não pode trabalhar sem essa informação. Vale, né? O que que vale aqui? Muitas vezes o instalador vai lá no fornecedor dele, o fornecedor dele já tem ali alguns equipamentos disponíveis, né, pronta entrega, e fala, ó, o meu kit é esse aqui, né? O rapaz pega lá o preço e já repassa para o cliente dele. Mas se a gente faz uma análise aqui, o que que eu vou olhar? Bom, que tipo de módulos eu tenho disponível no mercado? Pronta entrega, não é? Preciso de prazo ou não? Qual é o custo desses módulos, né? Na hora que a gente vai compor a proposta aí do sistema que a gente está integrando, né? Vendendo, eu preciso avaliar essas questões todas, né? Então, o que que a gente vai fazer? A partir dessas informações aqui, né? A gente precisa escolher os módulos, buscar um layout elétrico, né? Como é que eu vou interligar? Qual vai ser o arranjo, né? Eu vou ter módulos em série, módulos em paralelo, o que que eu vou precisar? É lógico que aí eu preciso olhar o inversor também, né? E fazer um layout mecânico também aí do nosso sistema. Escolher aí como é que a gente vai instalar. Bom, gosto de fazer uma tabelinha então com as informações. Eu posso ir no mercado, buscar alguns módulos, informações, né? Bom, se vocês olharem aqui pelas potências, né? Eu trouxe aqui alguns modelos, potência desses modelos. Pelas potências aqui, a gente vê que não são módulos muito atuais, né? Realmente essa tabela não foi construída agora, né? A gente tem aqui a eficiência de cada modelo. Eu peguei o datasheet de cada um, fui pesquisar o custo, a potência necessária do meu sistema. Então, a área unitária, né, de cada módulo desse aqui. E aí eu vou traçando, então, os resultados, né? Qual vai ser a área necessária usando esses módulos para obter a potência, quantidade de módulos, né, necessária. Então, vou pegar a potência necessária total, dividir pela potência unitária do meu sistema e vou obter aqui a quantidade de módulos, né? Potência total dos módulos, né? Por exemplo, o primeiro aqui precisava de 13,4 módulos, né? Não tenho como fazer isso, eu vou pegar 14 módulos e vou ter uma potência um pouquinho acima. Então, essa potência aqui que a gente vai considerar, né? Na hora de trabalhar efetivamente os cálculos, né? A seguir, tá? E para essa quantidade, para esse custo de módulo aqui, a gente tem também um custo total. Bom, são dados aqui já defasados de 2 a 3 anos, pessoal. Então, eu tinha a informação desses datasheets, né? Essa tabela é real, mas foi pesquisada há tempos atrás. Então, né, olhem com esse critério, né? Com esse olhar, assim, porque apesar de servir aqui da comparação, não são dados reais mais, né? Inclusive, se a gente busca hoje, né, faz uma pesquisa sobre esses módulos aqui, a gente não encontra mais, né? Não são comerciais, mas serve de análise. Vou olhar então para esses módulos todos aqui, para essas condições. Cada uma dessas linhas atende a nossa necessidade de potência e eu tenho aqui um determinado custo para isso, né? Tenho também aqui a área total que a gente vai usar, né, do nosso telhado. Então, preciso olhar quais são os meus limitantes, né? Área. Se for área, eu vou, de repente, ter que buscar o módulo aqui que vai ocupar a menor área possível, né? Menos de 10 metros quadrados. A gente tem outro módulo aqui que vai ocupar quase 14 metros quadrados. Bom, esse é o custo, de repente, eu vou ficar nessa unidade aqui, ó. Esse Astro Energy, né, que tem o custo de quase 4.400, né? Mas, né, ao passo que aquele outro que tem a maior área, esse cara está perdendo em todas, né? Ele tem a maior área e tem um custo aqui de 5.900. Então, por exemplo, né, eu acho que é de bom tamanho aqui. Também não é uma área muito grande, a gente optar por um módulo desse tipo, né, que a gente tem disponível atualmente, ó. Um painel aqui de
340 kW, ou melhor, 340 watts, que vai sair nessas condições. Vamos escolher e trabalhar com esse módulo, então. Vamos pegar a informação do datasheet, né, e ver quais são os níveis de tensão. Tensão de vazio, que é aquela tensão máxima que a gente vai ter no módulo. Tensão de máxima potência, né, a tensão onde a gente quer que ele trabalhe efetivamente. Corrente, né, que vai ter desse módulo, a corrente máxima dele, essa corrente de curto-circuito. Então, eu trouxe aqui os dados, né, o datasheet desse módulo, né? Até trouxe aqui uma informação, é o módulo antigo e descontinuado, tá? Então, não dá para a gente querer fazer uma instalação com esse equipamento agora. Nesses dados, né, a gente também tem aqui aqueles coeficientes de temperatura. Então, para correção da corrente, a gente tem aqui um coeficiente que ele varia percentualmente, conforme varia a temperatura, ele varia percentualmente a corrente. Para potência, também ele é percentualmente, né? Menos 0,41% por... Aqui está por Kelvin, né? A escala de Kelvin é semelhante aí, né? Aos graus Celsius também. O coeficiente aqui para tensão, né? Para tensão, ele não é percentual, né? Tomem cuidado aí na hora de usar os coeficientes. Nem sempre são iguais, né? A gente às vezes está habituado a usar o valor percentual e de repente ele está em variação de volts, né? Então é menos 0,144 volts por Kelvin. Aqui é aquela informação de corrente reversa, né, do módulo, ele suporta até 15 amperes, então na hora de dimensionar a proteção a gente precisa olhar esses parâmetros. Bom, tenho então as informações elétricas do módulo que a gente escolheu, né? Escolheu ele aí por critérios de custo, né, que a gente vai ter, de um módulo mais balanceado dentro das nossas necessidades e vamos então para o dimensionamento dos inversores, né? O que a gente vai fazer? Verificar a potência nominal do inversor, né? Fator de dimensionamento, verificar as tensões de entrada do inversor. Aqui a gente precisa fazer a adequação, né, do nosso conjunto de módulos com o inversor, ver se esse inversor vai atender. Verificar os coeficientes de temperatura do módulo, ver se eventualmente, né, quando a gente tiver essa variação de temperatura aqui nos limites, né, a máxima temperatura que eu posso ter na localidade, a mínima temperatura, será que com essa variação eu não vou sair da faixa de operação, de tensão do inversor? Se a gente trabalhar muito ajustadinho, às vezes isso acontece, né? Então, a gente pode ter, num momento específico, o nosso inversor deixando de funcionar porque o sistema saiu daquela faixa, né? É lógico, eu não espero que o nosso sistema tenha algum dano, mas se ele deixar de funcionar, para a gente já é muito ruim, né? A gente está contando com aquela energia. E aí eu faço a análise da compatibilidade, né? Se esses parâmetros de tensão e corrente são compatíveis entre o módulo e os inversores. Bom, primeiro item, então, vamos discutir aí o fator de dimensionamento dos inversores. Bom, esse fator de dimensionamento ele pode ser definido aqui pela relação entre a potência do inversor e a potência dos módulos, a potência fotovoltaica aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O Frederico colocou aí que eu caí. Bom, de repente perdeu a conexão. Tá joia. Obrigado, gente. Tá. Os demais estão pegando. Bom, para esse fator, então, de dimensionamento do inversor, eu vou olhar a potência do inversor sobre a potência do módulo fotovoltaico. Por exemplo, né, se eu tiver aí um fator de dimensionamento do inversor de 0,7, quer dizer que o inversor ele tem uma potência inferior àquela potência
gerada, né, a potência de pico. Por que que a gente pode trabalhar com uma potência do inversor menor, né? Também tem estudos aí que fazem a análise desse fator de dimensionamento, medindo, né, para diferentes fatores de dimensionamento, né, a quantidade de potência de módulos maior, igual ou menor do que o inversor, para ver quando que ele trabalha melhor. Geralmente, né, a gente trabalha aí com fatores de dimensionamento da ordem de 0,7, 0,8. Se a gente está chegando muito próximo da unidade, né, potência dos inversores igual à potência dos módulos, acontece que a gente tem no sistema aí algumas perdas também, né? O sistema fotovoltaico mesmo, ele não trabalha o tempo todo naquela potência de pico, né? Enquanto a gente tem variação dos raios solares ao longo do dia, ele está trabalhando com uma potência mais baixa, né? A incidência não é de 1.000 watts por metro quadrado o tempo todo, né? Esse é o valor máximo. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma mais ótima, né, do ponto de vista aqui da eficiência do sistema, do ponto de vista do custo global do sistema, com fatores de dimensionamento menores do que um, né, não muito menores. Se a gente tiver valores muito baixos, também sai, né, da faixa do ótimo, tá? Bom, se a gente tiver essas condições aqui, então, se a gente começar a diminuir muito, né, a potência do inversor, puxa, é melhor diminuir, então vou abaixar mais, né? Vou colocar o inversor aí com a metade da potência que a gente tem ali no sistema fotovoltaico. O meu sistema ficou mais barato e consegui vender ele de forma mais fácil, né? É lógico, né? Está vendendo gato por lebre, né? Mas o que vai acontecer com esse seu sistema? Vai chegar em um momento onde a potência, né, do módulo vai ultrapassar a potência do inversor. Nesse momento aqui, o seu inversor ele pode, inclusive, parar de trabalhar, né, dependendo do sistema de proteção. Usualmente, ele vai trabalhar aqui saturado, né, ele vai deixar plana a sua curva de radiância, né? Você tem um máximo ali entre o meio-dia e as 14 horas, assim, e o seu sistema vai subindo, subindo a potência e tem um patamar. Ele chegou no máximo da potência que ele consegue converter. Então, para esse sistema, você está até deixando, né, de gerar energia aqui com esse inversor, né? Também não é legal a gente cortar a nossa curva de geração, né? A gente está perdendo dinheiro, perdendo energia, né? Uhum. Bom, então, se a gente tiver essa condição aqui, ele vai trabalhar saturado, né? Potência do inversor muito abaixo aí, né? Da potência do sistema fotovoltaico. Bom, uma coisa importante, pessoal, a gente acaba confundindo, né? Os alunos acabam confundindo quando a gente fala um pouco desse fator de dimensionamento, é que o inversor pode ficar um pouquinho abaixo do valor dos módulos, mas às vezes eles confundem um pouco com a parte de uma outra técnica, né, que a gente acaba usando para otimizar o sistema, que é para o mesmo inversor a gente trabalhar aí com uma potência um pouquinho acima de módulos fotovoltaicos para trabalhar melhor a curva, né, fora do pico, né, fora do momento de maior geração, que é esse gráfico aí que a gente traz para vocês, ó. Então, a gente tem um fator de dimensionamento, comparando aí com esse processo aqui de ceifamento, né, clipping da onda. Eles são muito similares, né, mas são pontos de vistas diferentes, né? O que a gente trabalha normalmente? Normalmente, eu vou trazer essa linha de corte de cima até o limite aqui da potência, né, que eu estou gerando no meu sistema fotovoltaico. No momento em que a gente começa a descer, né, a potência do inversor começa a descer além, né, desse patamar aqui,
o que a gente está fazendo é ceifando a nossa geração. Bom, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Quando eu estou fazendo isso, eu estou ceifando a nossa curva original e perdendo potência. Agora, se a nossa curva original é essa aqui, ó, vermelha, e nós precisamos, de repente, gerar mais energia fora desse horário de pico, o que nós podemos fazer? Nós podemos aumentar a nossa quantidade de módulos instalados, e aí eu vou ter essa outra curva, né? Eu vou ter esse ganho aqui verde, ó. Eu vou colocar mais módulos do que era a nossa necessidade, eu vou usar uma curva virtualmente aqui, essa azul, mas para o mesmo inversor que a gente tem, o que, que essa curva vai fazer? Ele vai ceifar, né? Mas se eu estou partindo do meu dimensionamento, que é essa curva vermelha, e adiciono módulos, eu vou ter esse ganho de potência aqui, ó, uma geração adicional que vai ser essa verde. O processo contrário, né, de clipping, né, se eu começar a reduzir demais a potência do meu inversor, eu vou fazer exatamente isso aqui, eu vou cortar parte da energia que estava prevista no meu dimensionamento inicial, né? Então, por exemplo, eu vi, professor, que se a gente tiver um sistema fotovoltaico acima, né, ou melhor, os módulos, né, com uma potência acima do inversor, a gente gera mais, tá? A gente gera mais, mas comparado a quê? Né? Então, o simples fato da gente diminuir o inversor, né, dado que você dimensionou de forma ótima os seus módulos, e aí você começa a descer o seu inversor, você vai cortar a energia que estava prevista no seu dimensionamento, né? Você está perdendo. Agora, se para aquele dimensionamento que você fez, você precisa ganhar um pouco mais de energia, você não precisa trocar o seu inversor, você pode colocar um pouco mais de módulos, aumentar a sua potência instalada, né, a potência fotovoltaica, e passar a ganhar essa área verde, tá? Esse é um assunto que sempre, né, algum aluno que busca mais informações, que tem um pouco mais de cuidado, né, que quer ganhar um pouquinho mais aí na hora de vender, né, abaixando, normalmente, né, abaixando a potência do inversor dele, às vezes ele confunde, né, entra num lugar comum do tipo, ó, o inversor pode ser mais baixo. Não é que o inversor pode ser mais baixo, né? A gente pode ter estratégias diferentes aí de dimensionamento, tá? Então eu posso tentar ganhar essa energia verde, colocando mais módulos para o mesmo inversor, ou, né, o fator de dimensionamento diz para a gente que o inversor não precisa estar na mesma potência dos módulos. Ele pode estar trabalhando um pouquinho abaixo, 80%, por exemplo, mas até esse ponto sem ceifar essa curva. Se eu começar a baixar demais, ele vai ceifar a curva e aí não é o ideal, né? Aí a gente está perdendo, né? Legal, pessoal. Bom, então a gente vai fazer esse dimensionamento do inversor. Vou pegar essa fórmula, a potência do inversor dividido pela potência fotovoltaica, para achar o fator de dimensionamento, ou, né, partindo de um fator de dimensionamento aqui de 0,8, nós conseguimos encontrar a potência dos inversores, né, para chegar nessas condições, né? Estou trabalhando, então, fator de dimensionamento 0,8 no nosso sistema, né? No nosso exemplo, eu tinha 6 módulos de 340 watts, então eu vou buscar um inversor de 1.600 watts, 1.632, tá? E depois a gente vai fazer as próximas etapas, né, de verificação. Bom, dados também antigos, né, da mesma época, então vale de comparação.
busquei alguns inversores, né, que a gente tinha disponível, inversores aqui, alguns, né, de 2 quilowatts, onde o fator de dimensionamento ficaria perto da unidade, né, então não estou trabalhando tanto, né, a minha margem ali, e inversores trabalhando aqui com um fator de dimensionamento de 0,78. A gente tem algum ganho efetivo? Vamos olhar aqui os custos, né? Então, temos um inversor aqui de 2 quilowatts, né? Trabalhando com 2.680, 2.680, né? Tem um outro aqui de 2.820, também de 2 quilowatts. Temos um aqui de 1,6 quilowatts, com um custo interessante, né? De 2.360. E temos um outro aqui, né, também de 1,6, né, que está na mesma faixa aqui de fator de dimensionamento, mas ele tem um custo mais elevado. Então, a gente precisa não só olhar o fator de dimensionamento, né, mas escolher um inversor adequado, né. É lógico, né, diferente daquela situação onde o profissional tem ali uma parceria, ele já compra os kits. Esse profissional precisa do quê? Ele precisa ter esse feeling, né? Ele precisa ter essa condição de avaliar se o kit que ele está recebendo está adequado ou não, né? Se ele está aderente com as opções que ele teria no mercado ou não, né? Esse tipo de levantamento aqui é importante que os nossos profissionais aí saibam fazer, né? Então, para cada um desses módulos, o que vai ser importante a gente olhar? Eles têm somente um MPPT, são módulos de potência baixa, né? Para todos eles, né? O que nós teríamos? Temos faixas aqui de tensão de operação. Se nós considerarmos a tensão dos módulos, de cada módulo individualmente, para usar nesses inversores aqui, eu chegaria numa situação, só tem uma MPPT, né? Os módulos têm que estar em série, nós colocaríamos os 6 módulos em série, né? E temos aqui também a corrente máxima dos inversores, né? Outro fator determinante aí para a gente escolher, tá? Bom, só para a gente ver então, né, essa opção do inversor aqui, esse Growatt aqui de 1.600 watts, o modelo dele é 1500S. Vamos dar uma olhadinha no datasheet. Bom, aqui a gente tem os dados, né, que, bom, também trouxe aqui, ó, inversor antigo e descontinuado, ele serve aqui só de comparativo, né, mas as faixas de trabalho, né, eu tenho uma faixa de tensão aqui para o MPPT, onde ele vai trabalhar no ótimo, né, buscando máxima potência, de 70 a 450 volts, e ele tem uma tensão nominal aqui de 250 volts. A máxima corrente na entrada, 10 amperes. E a potência, né? Ele vai trabalhar aqui com potências de 1.600. Eu posso ter aqui na entrada até 1.900 watts. Então, aquela situação, posso fazer o oversizing ali, colocar mais potência? Posso, né? O nosso sistema ele consegue. Se nós precisarmos tentar usar um pouco aquela faixa de energia que eu posso ganhar se colocar mais módulos, o nosso inversor também suporta, né? A gente consegue fazer. Eu preciso ver o nosso arranjo aqui, eu consigo colocar mais um módulo, por exemplo, em série, colocando mais um módulo em série, seriam mais 340 watts, né? Provavelmente a gente vai ganhar, sim, energia, né? Só precisamos ver se a tensão aqui seria adequada, né? Bom, chegamos então a esses dados, 1.600 watts para o inversor, a faixa de tensão aqui para o MPPT de 70 a 450. Vamos dar uma olhada então em outros dados, né? Coeficiente de temperatura. Quais são os cuidados que a gente vai tomar com relação à temperatura do sistema? Bom, no mesmo datasheet a gente encontra essas informações. Eu repeti aqui para a gente conseguir, né, trabalhar com
a temperatura. Então, a gente tem aqui os coeficientes, né? O índice de temperatura aqui nessas condições NOCT, que a gente vai precisar também usar na fórmula. Tá tudo no mesmo datasheet, né? Eu só fiz a cópia aqui e trouxe para a gente analisar novamente. Estamos considerando a localidade São Paulo. Estou buscando algumas temperaturas aqui, mas como referência, né, para a gente fazer o estudo. Então, vou considerar uma temperatura mínima de 0 graus, uma temperatura máxima local aqui de 40 graus. Ah, professor, mas a gente pode ter -1, -2, a gente já teve temperaturas assim, posso ter 40, 42, 45. A gente pode ser mais criterioso, né? Eu estou trazendo aqui esses dados mais para a gente fazer os cálculos, tá? Eu vou ter que pegar essas temperaturas e corrigir, então, as temperaturas que nós teríamos para o módulo, né? Qual faixa de temperatura que o nosso módulo deve trabalhar? Para fazer esse cálculo, né, a gente vai usar essa fórmula da temperatura do módulo, vai ser igual à temperatura ambiente, fazendo essa relação aqui, né, com dados desse critério, né, de temperatura TNOC, TNOC menos 20 dividido por 800, multiplicando a incidência, né, a irradiância que a gente tem no local. Tá? Então, para o nosso sistema, qual seria os cálculos, né? A gente considerou, então, que a temperatura mínima seria 0 graus, né? É lógico, né? Ao longo do dia, essa temperatura normalmente acontece no início da manhã, ou se não, né? Se não for de madrugada, mas no início da manhã, quando a gente começa a ter a incidência solar, ou quando esse sol ainda está lá no nível muito baixo, né, de radiância, qual seria o impacto, né, dessa irradiância aqui na temperatura do módulo, nessas condições de temperatura ambiente, né? A gente vai colocar aqui, ó, temperatura ambiente 0, a temperatura TNOC, informação do módulo, né, 46, menos 20 dividido por 800, que multiplica a irradiância, né? Se nós tivermos uma irradiância, estou considerando aqui o limite também, né? Quando ela está iniciando de manhã, mais para a gente ver o impacto, né, de um limite de temperatura mais baixa que a gente pode ter no módulo. Nessas condições, a temperatura do módulo não está sendo influenciada, né? Qualquer outra irradiância que nós considerássemos aqui, eu teria um pouco de temperatura mais alta, né? Estou tentando testar no limite. Então, estou deixando esse 0 graus, a temperatura mínima, limite do módulo. A temperatura máxima, a gente espera que ela aconteça aqui por volta das 14 horas, por exemplo, né? O que nós vamos ter de incidência solar nesse momento, né? Da irradiância aqui, 1.000 watts por metro quadrado. A temperatura ambiente é essa máxima que nós encontramos aqui, que eu estou considerando, 40 graus. Se nós tivermos dados mais apurados, né, no nosso dia a dia, a gente pode usar. A TNOC, né, dado do módulo, 46 graus. De novo, faço a substituição. Temperatura ambiente 40, 46 menos 20 dividido por 800, e agora multiplicando os 1.000 watts por metro quadrado. A gente espera que a temperatura máxima do módulo fique em torno aí de 72,5 graus. Né? Considerando que a minha temperatura ambiente chega até os 40, o meu módulo vai estar até 72,5. Bom, para que a gente vai usar esses dados? Né? Usando essas temperaturas mínima e máxima do módulo, a gente pode avaliar se, né, nesses extremos, eventualmente eu não vou sair da faixa de operação aqui do meu inversor. Né? O que acontece? Quando a temperatura é muito baixa, eu acabo aumentando a tensão, né, do meu módulo fotovoltaico, do meu conjunto, e, eventualmente, eu posso ultrapassar a tensão máxima de operação.
né? Se a gente tiver muito ajustadinho. E quando eu estou com uma temperatura muito alta, eu vou diminuindo a tensão gerada. Então, eventualmente, eu posso vir a perder o meu módulo por ultrapassar, né, o limite inferior de tensão. Se eu gerar menos do que esses 70 volts aqui, a gente vai ter problema, tá? Então, eu faço essa análise agora, ver se efetivamente a gente pode usar esse conjunto, né, módulo inversor. Bom, vou verificar as tensões, né, o que a gente espera de geração do módulo nessas condições limites. Então, olhando o nosso arranjo, né, eu tenho 6 módulos em série, vai significar que eu tenho a tensão vazio, né? A tensão máxima vai ser de 277 volts na condição padrão, né, de 25 graus, e a minha tensão de trabalho, VMP, tensão na máxima potência, um pouco inferior, né, 224 volts para os 6 módulos em série. Então, vamos avaliar para a condição de temperatura mínima, né, eu vou olhar, comparar aqui com o VOC. O que nós queremos é que a tensão na temperatura mínima, né, essa tensão está ficando mais alta, eu quero que ela continue abaixo da tensão máxima, ou melhor, da tensão de ótima potência aqui do meu módulo. Resgatando as fórmulas, né, lá da nossa aula anterior, a gente vai pegar a temperatura aqui da condição standard e vai usar o coeficiente de correção desses dados, né? Esse coeficiente a gente trouxe aqui menos 0,144, né, volts por grau. Então, eu vou pegar esse menos 0,144, multiplicar pelo delta de temperatura, né? Estou considerando agora na temperatura mínima, né? Então, o que vai acontecer? A temperatura vai subir, ou melhor, a tensão vai subir. Eu vou gerar uma tensão maior do que aquela tensão que nós tínhamos, e aí eu vou olhar para o meu limite, né? Qual que é o limite de tensão? A gente está longe do limite de tensão aqui no caso, né? Apesar de subir de 277 volts para 280,6, eu ainda estou abaixo do limite de operação lá do nosso inversor. Então, aqui não é um problema, né? Vou olhar do outro lado agora, para a temperatura máxima. O que vai acontecer com a minha temperatura de máxima potência nessas condições? Eu preciso que ela continue o quê? Acima do mínimo da faixa. Apesar dela cair, ela vai cair. Eu preciso ver se esse 224 não vai cair tanto para chegar lá naquele limite de 70 volts. De novo, né, pegando o coeficiente de ajuste da tensão no módulo, agora partindo para a temperatura máxima, né, que seriam aqueles 72 graus, para calcular o nosso ΔT. De 25 para 72 graus, a gente tem um ΔT, multiplico pelo índice e ele vai provocar aqui uma queda na tensão. Eu vou ter uma tensão inferior àquela tensão que nós tínhamos, mas para a nossa condição aqui, ela ainda está acima do mínimo, né? A nossa faixa de trabalho era de 70 a 440 volts. Então, a gente está ok, né? A gente não vai ter problema com esses limites de temperatura nessa região. E, aliás, né, a gente pode ver aqui que como esse limite superior aqui de 450 volts, se a gente colocasse mais módulos, né, de repente 7 módulos aqui, a gente ainda conseguiria trabalhar com aquele oversize, né, aumentando a potência dos módulos, obtendo um pouco mais de energia, sem grandes perdas, né, sem ultrapassar o limite de operação desse inversor. Não foi o caso aqui, eu não trabalhei dessa forma, mas seria possível pelos dados que a gente está vendo. Tá? Bom, o que mais que a gente tem que ver se é compatível, né? Se a temperatura
ok, né, não deu problema. A corrente, né, a corrente do arranjo também tem que estar dentro da faixa do que o nosso inversor suporta, né? A corrente de curto-circuito lá do nosso inversor, 9,62, a corrente máxima ali do inversor, 10 amperes, né? Então, sempre, né, por mais que ele chegasse aqui na corrente máxima, eu ainda estou em condições de receber essa corrente no inversor. Então, está adequado. Professor Né? Cheguei. Alexandre, temos uma mão levantada, acho que é o professor Wilson solicitando. Obrigado, Shibuya. Ok, eu que levantei a mão. Estão me escutando? Sim, Wilson, obrigado. É o seguinte, você colocou aí, né, os limites da entrada, né, os limites DC mínimo e máximo. Agora, eu queria que você, porque quando você colocou aí o datasheet, eu não consegui, de repente, acompanhar, né? E até num conhecimento que eu tinha. Existe o limite mínimo, o limite máximo, né? Do inversor. E com relação à potência, vamos supor, você tem o valor nominal do inversor, ele deve ter uma tolerância, um limite máximo, né? Para, vamos supor, colocar, para poder processar. Esse valor é o quê? Essa tolerância? Existe algum percentual? Poderia colocar aí? Ou sempre o valor máximo é o valor nominal aí? Você falou de clipping ali também, então fica também uma certa dúvida. Você poderia colocar aí para gente, fazendo favor? Sim, posso sim, Wilson. Eu voltei aqui no datasheet do inversor, obrigado pela pergunta. A gente tem aqui um valor máximo de potência que esse módulo pode trabalhar, tá? Então, a gente está com o modelo de 1500, normalmente ele já representa o valor da potência, né? Esse modelinho dele. Se nós olharmos aqui a informação de referência, é a saída, né? A saída AC. Na saída AC, ele trabalha com 1.600 watts. Bom, para ele trabalhar com esses 1.600 watts na saída, ele tem um limite, sim, né, na entrada. Aqui é a primeira informação, ó. A máxima potência aqui recomendada para o sistema fotovoltaico. Então, esse sistema fotovoltaico, os nossos módulos podem entregar para o inversor até 1.900 watts. Né? Se ele estiver dentro dessa faixa de 1.900 watts, ele consegue trabalhar sem, né, precisar atuar a proteção dele. Né? Então, se a gente quiser trabalhar com uma potência acima daquela potência que eu estou ajustadinho, né, dimensionei ali o meu sistema, eu consigo entregar essa potência máxima aqui para o inversor. Ok, perfeito. Agora eu consegui ver. Inclusive, vamos aproveitar já que você está aí, deixando nessa tela, esse de 1.500, ele tem o valor máximo aí de entrada 1.900 e uma saída de 1.600, ok? Sim, Agora, o de 1.000, você entra 1.300. Agora, no entanto, o AC dele é 1.000, não é isso? é isso mesmo. É 1.000. Então, praticamente, ele tem esse limite nominal de 1.000 watts. Já o outro, você consegue ainda processar 100 watts a mais, né? Que era nominal 1.500, ele consegue jogar 1.600. Então, Exato. mais ou menos, deu para eu acompanhar. Você pode prosseguir aí. Eu entendi. Tá joia. Legal, obrigado, Wilson, pela pergunta aí. A gente precisa realmente, né, estar de olho nos datasheets, porque a informação geral, né, puxa, o modelo fala alguma coisa, né, ele é 1.500, a gente já sabe por onde ele vai estar, mas sem pegar o datasheet, a gente não veria essa informação da potência máxima, né, que a gente pode colocar no sistema, né. Bom, então a configuração final aqui, né, a gente estava trabalhando com 6 módulos de 340 watts. O inversor é o de 1.600, né, que vai dar um fator de dimensionamento aqui de 0,78, perto, né, do 0,8. E nós vamos ter, então, uma configuração similar a essa aqui para conexão do sistema na rede, né? Porque a gente vai ter o grupo aqui de módulos fotovoltaicos, vamos passar essa tensão aqui ainda em corrente contínua, né? Essa corrente
por uma string box, né, com fusíveis adequados, a nossa seccionadora adequada. Vamos passar aqui por o inversor, né, que a gente escolheu, e injetar ele aqui depois do outro lado, né, também com proteção adequada, protetor de surtos, né, que a gente tem nos dois ambientes aqui, nos dois quadros, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, e injetar na rede, tá? Bom, o que mais que a gente precisa ver, né? Outros passos aí que a gente tem que fazer de uma forma ou de outra, né, com maior ou menor cuidado, verificar o layout mecânico, como é que a gente vai colocar, né, dispensar os módulos sobre o telhado, verificação de sombras, né, também com critério. A gente pode fazer simulação do sistema e avaliação da viabilidade econômica, né, para esse sistema aí, quanto que a gente vai investir, qual a previsão de geração, né, que a gente fez aqui nessa simulação, e até ver tempo de retorno, né, de investimento na hora de vender o projeto é um item importante, né? Para avaliação do sombreamento, pessoal, além de ir no local, prestar atenção, né, com possíveis prédios, né, com fontes de sombreamento aí importantes, né, relevantes para o nosso sistema, às vezes a gente tem situações que a gente não consegue, né, na hora ali, visualmente, medir ou quantificar o sombreamento. Então, por exemplo, nós podemos usar softwares, né, aqui trouxe um exemplo de uma tela do PVSol, que tem um módulo, né, da gente construir a nossa residência, colocar elementos de sombreamento e depois simular, né, como é que fica esse sombreamento aqui ao longo do ano, qual vai ser o impacto dele na geração, né? Muitas vezes aqui a gente não tem a real, né, percepção de como é que vai ser o impacto desse sombreamento. Então, essas ferramentas aqui são importantes, né? Foge um pouco do escopo agora, mas fica a dica, né, de mostrar para os alunos, dentro das possibilidades, os softwares, né, para que eles possam buscar essas ferramentas aí e fazer uma avaliação, né, do sistema que eles estão vendendo. Falando um pouquinho aí do layout que a gente vai ter para o sistema, né, layout elétrico, layout mecânico, a gente precisa, o que vai ser isso, né? Avaliar o nosso telhado, né? Nosso local de instalação e verificar aí se nós conseguimos colocar ou qual a melhor configuração para colocar os módulos, né? Por exemplo, né? Tem uma foto aí de um telhado, né? A gente tem elementos aqui que podem impactar na disposição dos módulos. Eventualmente, né, a gente pode ter sombreamento. Note que a gente tem uma pequena bordinha aqui, né, do telhado, um murinho, né? Esse murinho, para os módulos que estiverem mais aqui na parte central, ele vai dar um certo sombreamento, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, fazer um projetinho, né? Com o software a gente consegue ver exatamente quais módulos vão estar impactados aí com o sombreamento, né? Fazer esse projeto de disposição mecânica, a própria orientação do módulo, né? Se ele vai ficar mais ou menos na vertical, na horizontal, né? Ele tem um lado mais comprido, então como é que a gente vai dispor esses módulos, né? Esses seriam os cuidados aí de layout mecânico, né? A título de exemplo, tem uma área aqui, né? Seria um telhado, e nós vamos colocar aqui 200 módulos de 330 watts, né? Então, às vezes falta área, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com como a gente vai fazer manutenção, né? Se a gente quantificar os módulos que a gente colocaria numa área dessa aqui, por exemplo, vai ver que fica praticamente sem sobra, né, de espaço para você chegar ali, fazer uma limpeza adequada, fazer uma manutenção, né? Nesse telhado aí, por exemplo, se nós formos colocar os 200 módulos, só para vocês verem, olha só como ficaria
os 200 módulos de 330 watts. Bom, eu tenho aqui ainda não tenho a disposição elétrica, né? Como é que eu vou conectar esses módulos, mas cada retângulo desse aqui é um módulo, né? Na hora de fazer a instalação, né? Lógico, a gente vai partir de um ponto, vem fazendo a instalação, vem fazendo também a interconexão desses módulos, seguindo o nosso mapa que a gente vai definir, mas vai chegar no momento em que acessar aquele módulo lá de cima vai ficar impossível, né? Se eventualmente nós tivermos que dar manutenção aqui, eu tenho que desligar o sistema e tirar um monte de módulo. Então, são situações, né? Cada situação é uma, né? A gente tem alguns critérios, mas se eu preciso dessa energia toda, eu tenho esse requisito. Aqui, por exemplo, não tinha o que fazer, precisava dos 200 módulos, mas sabemos que aqui vai ficar muito difícil a questão de manutenção, de limpeza, né? A gente não pode vir pisando nos módulos aqui depois para fazer esse tipo de manutenção, né? A pressão, né, dos pés aqui pode vir a danificar os módulos. Então, é lógico, né? Existe ferramental para isso. A gente tem plataformas de trabalho, né, que você pode colocar sobre os módulos aqui sem prejudicar os módulos. Sim, né? A gente tem estruturas para isso, mas que vão sempre dificultando esse aspecto, né, de instalação e manutenção. Bom, então, algumas orientações, né, para instalações desse tipo. Evitar posicionar os módulos muito próximo do limite do telhado, né? Se a gente conseguir guardar esses limites aqui de aproximadamente 1 metro nas laterais, alguma coisa de 30 centímetros aqui entre as extremidades superior e inferior. Isso evita, inclusive, esse efeito asa, né, que seria essa borda aqui do módulo ficar muito sujeito a ventos, né, aqui que podem surgir nessa borda. Então, procurar deixar espaço para manutenção, né, aí uma foto para a gente vislumbrar, né. Apesar de eu ter somente aqui 2 fileiras, né, se a gente tem um espaço aqui entre eles, facilita manutenção, facilita na hora de fazer conexão, né. Aqui é um sistema onde eu tenho 2 águas, né, inclinações diferentes. Se, né, no sistema desse aqui, é o que a gente comentou, se nós tivermos aqui um inversor com 2 MPPTs, por exemplo, a gente consegue dispor cada uma dessas águas aqui num MPPT diferente, né, porque ele vai conseguir otimizar a geração desse sistema. Mais alguns exemplos aí, né, de instalações. Veja, né, esse telhado, por exemplo, está ocupando quase todo, né, o telhado aqui, e a gente precisa, né, buscar esses caminhos aqui para poder acessar, para fazer manutenção, sem precisar desligar todo o sistema. Bom, layout elétrico. Para a gente organizar, então, esse layout elétrico, como é que a gente vai fazer as conexões dos módulos, a gente não consegue olhar isso sem olhar o layout mecânico, né? A disposição dos módulos que a gente vai ter, e todas as estruturas, né, presentes aí, aonde vai estar a nossa string box, né, onde vai estar o inversor, como eu vou fazer a interconexão desses módulos, né? Para isso a gente precisa sempre considerar junto esses 2 documentos, né? Eu preciso ter o diagrama unifilar, que vai me dizer exatamente como eu estou fazendo a conexão desses módulos, e o layout mecânico para ver como eu fiz a disposição dos módulos no telhado. Para esse sistema, né, de 200 módulos, por exemplo, que a gente fez ali a disposição no telhado, a gente tem aqui um diagrama, né, um unifilar, onde eu tenho algumas informações
né? Cada grupo desse aqui, representado a simbologia, né, de um módulo, eu tenho um conjunto de 20 módulos de 330 watts. Então, esses módulos de 330, eles estão dispostos como? Em série, e a gente vai colocar 5 conjuntos desse aqui por entrada aqui do nosso inversor, né? Eu tenho aqui a nossa caixa de junção, né, de conexões, corrente contínua, 2 inversores, né, 2 inversores de 25 quilowatts cada um, e nesses inversores a gente tem 5 entradas, né, 5 linhas aqui chegando, tá bom? E aí, né, de posse disso aqui, a gente vai no nosso layout mecânico e vai fazer a escolha da conexão elétrica, né? Então a gente tem que juntar grupinhos aí de 20 módulos. Como que a gente vai fazer essa escolha de 20 módulos? Vou fazer todos em linha ou vou separar um trecho aqui de 2 colunas, né, para fazer a interconexão? A gente precisa escolher e determinar isso, informação que tem que chegar para o nosso instalador, né? Inclusive, os softwares, né, acho que vale a pena citar, os softwares conseguem, né, fazer esse tipo de definição aqui também. Quando você escolhe já o modelo do módulo, né, ele já tem essas informações, datasheet todo no software. Você escolhe o seu inversor, também já tem número de entradas, MPPTs, qual vai ser a melhor configuração para fazer aí para esse módulo ou para esse arranjo, né? E já faz essa disposição, esse mapa aqui de conexões, né? Notem que os circuitos, né, eles precisam estar relativamente próximos, né, e conseguir utilizar essa distribuição espacial aqui que a gente tinha no telhado. A gente pode ter diferentes tipos, né, de conexões aí. Aqui a gente tem 4 modelos, né, 4 tipos. Uma situação que nós chamamos aqui de inversor central. Nós temos um inversor e as interconexões aqui dos módulos sendo feitas todas aqui, né, propriamente entre os módulos. A gente estabelece aqui grupos de módulos em série, coloca essas strings aqui em paralela e faz a entrada diretamente em um módulo de grande potência, né? A gente também pode fazer esses inversores por string. Então, cada string que a gente tiver, se forem inversores de potência menor, né, a gente consegue dimensionar dessa forma, faz a interconexão do sistema depois em CA, né, na corrente alternada. Também podemos fazer uso aqui, né, de inversor multi-string. Na verdade, a gente tem já aqui a conexão, né, CC desses módulos. Estou entrando aqui, né, no inversor já ainda, né, com corrente contínua, né? Então a gente está fazendo aqui só a interconexão dessas strings aqui em corrente contínua, né? A interligação, né? Só diferente desse caso aqui, que a conexão já era direta no item A. Agora a gente tem um elemento aqui de conexões CC, né, para poder até manobrar aqui esses circuitos, e faz um uso de um inversor aí que recebe múltiplas strings. No limite, a gente pode ter inversores que trabalham aí de forma unitária, né, com um pequeno módulo, né, seria basicamente os microinversores, né, que a gente tem, né? Nos microinversores, eles, na saída de cada módulo, ele já faz a conversão e você faz a conexão no sistema alternado, né, no CA, da saída desses inversores. Esses inversores aí são inversores bem acessíveis, né? Eles já incorpora bastante inteligência, né? Sistemas de monitoramento, ele já está conectado na internet, né? No Wi-Fi da região, você consegue monitorar
obter informações de geração, de, sei lá, ciclos de operação, né? Tem bastante informação dos inversores. Cresceu bastante, né, a participação desses microinversores aí em sistemas atualmente. Bom, pessoal, trazer agora um exemplo do que nós podemos fazer aí para uma instalação maior, né? Aqui no caso como quase tudo aqui, é um exemplo que eu usava muito com os alunos, né? Então, para pegar dados, para buscar, eles executavam isso e depois a gente só faz uma checagem, né? É importante a gente ter aí salas com computadores, né? Para eles poderem fazer essas dinâmicas. Como é que funciona, né? Aí seria o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. No caso, a localidade aqui, né, é o próprio Instituto Federal aqui de Guarulhos. Então, qual é a dinâmica, né? Ele precisa entrar num site, né, de mapas, encontrar a localidade, encontrar as coordenadas geográficas, buscar isso na nossa fonte de dados solarimétricos e buscar, né, dados de histórico de consumo, dimensionar a potência dos módulos, quantos módulos, qual a potência dos módulos, inversores, né, que tipo de inversores, quais os arranjos que a gente poderia configurar para uma instalação assim. Vale, né, nesse caso aqui, está simplificado, né, apesar de ser uma unidade em média tensão, que tem consumo em diferentes postos horários, né, que tem demanda. Aqui estou usando as informações de uma forma mais simplificada. Os consumos estão todos agregados e eu trabalho até com custo de disponibilidade, né, porque é mais a realidade dos alunos aí no dia a dia. Então, primeiro, né, buscar aí a informação, né, em algumas semanas aí, todos vocês vão poder estar aqui, conhecer a nossa unidade também. Vou pegar essa coordenada geográfica, né, eu busquei aqui a nossa informação solarimétrica, nesse caso aqui no site da Cresesb. Então, vou levar as informações de coordenadas geográficas e buscar a informação, né? Ele já traz essas informações aqui no formato de tabelas, né? Onde a gente já tem localidades próximas, tipos diferentes de radiação, né? Aqui, por exemplo, ele traz no plano horizontal e informações mensais, né? Informações mensais, quando acontece os valores máximos, os valores mínimos, né, para cada uma dessas localidades, a média, né, a média que a gente pode considerar aqui. No caso, aqui eu peguei essa primeira configuração, né, é um dado próximo, é Guararema, não é exatamente aqui Guarulhos, mas aqui é o que mais se aproximava. Se fosse usar informações dessa tabela, que não é o ideal, né? Aqui a gente está no plano horizontal, aqui a gente teria 4,51 kWh, né, em um dia, por metro quadrado. Temos também a informação no plano inclinado, então essa é o melhor dado, né, dado que a gente deve ter esse plano inclinado, né, na instalação. Também são sempre os requisitos, né, que a gente passa para os alunos. Então, aqui ele, na tabela, né, plano horizontal, ângulo igual à latitude, né, a inclinação que ele está considerando aqui é de 23 graus, no caso. Maior média anual, aqui ele está considerando 20 graus, né, de inclinação. E o maior mínimo mensal, ele consegue o maior mínimo mensal a 38 graus de inclinação,
sempre, né, direção aqui norte, no nosso caso. Então, para uma localidade, ele consegue trazer essas informações aqui um pouquinho mais detalhadas e, né, eu vou pegar a informação aqui do nosso plano com ângulo igual à latitude. Com ângulo igual à latitude, a gente tem aqui uma média de quantidade de energia diária, né, nessa localidade que vai chegar a 4,71 kWh por dia, né, por metro quadrado ao longo de um dia. Então, essa é a informação que a gente vai usar para fazer o dimensionamento, tá? Esse passo a passo aí, essa dinâmica que é importante os alunos irem ganhando, né, para conseguir fazer isso de forma independente, tá? Depois, né, buscamos a fatura de energia. Com a fatura de energia, a gente vai levantar esses dados, né? Aqui fica evidente essa simplificação que eu falei para vocês. Temos aqui consumo na ponta, consumo fora de ponta, indutivo, fora de ponta no período capacitivo, né? Então, o indutivo aqui ao longo do dia, o capacitivo de madrugada. Essas informações, pessoal, também aí de acordo com o nível dos alunos, né? Vale a pena entrar mais ou menos em critérios, né, de tarifação de energia. Aqui, né, pelo que eu até comentei com vocês, a gente tem muito cliente em baixa tensão, pouquíssimos aqui na região em média tensão, mas aos poucos, né, o pessoal vai trazendo essas demandas para a gente e o curso precisa ir evoluindo, né, pegando esse feedback aí dos alunos, dos ex-alunos, né, o que eles estão encontrando no mercado para poder ir atualizando o que nós passamos para eles, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma simplificação, eu vou considerar todo esse consumo aqui de forma simplificada, vou somar todo ele na busca dessa necessidade efetiva de energia no mês. Vou subtrair o que eu chamei aqui de um custo de disponibilidade para um sistema trifásico, né, usando essa informação aqui como exemplo, mas é lógico, né, aqui a nossa instalação ela não tem esse custo de disponibilidade, né, aqui é uma simulação, né, para a gente poder comparar, fazer esse estudo. Bom, somando, né, as necessidades mensais aqui, notem, né, que essas informações aqui no mês de janeiro eu tenho um valor muito diferente dos outros meses. São dados reais, né? Então são dados aqui que pega período de pandemia, onde a gente tem uma baixa, né, no consumo. Inclusive, né, eu cito aqui a demanda máxima aqui no período foi essa aqui no mês de janeiro. Nos outros meses aqui a gente estava com demandas de 40, 30, né? Então foge até daquele histórico válido, né, para trabalhar. Mas, né, tá aqui mais para a gente experimentar a fórmula de dimensionamento. Bom, vou trazer então o consumo médio mensal, fazendo a soma e dividido pelo número de meses. A gente precisa aqui em média de 11.022 kWh em um mês, que dividindo por 30 dias, daria aqui 367 kWh no dia. Então, para essa necessidade energética aqui, eu vou até arredondar, né, 367,4, eu vou dimensionar o meu sistema para 368 kWh e ver quantos módulos a gente vai precisar. Entrando aqui na nossa fórmula, então vou trazer esses dados, 368 kWh, necessidade diária, a nossa incidência solar. Vou usar nosso
performance ratio, né? O nosso índice de desempenho aqui de 0,75, né? Valores médios aí. E vou chegar na potência necessária aqui, 104,2 kW pico, né? Então, eu vou ter uma potência instalada aí de 104 kW. Bom, vai ser uma quantidade interessante, né, de módulos, né? Normalmente a gente trabalha aí com módulos no máximo, né, de 500 watts. Se a gente estiver falando aí de 500 watts, eu já vou dobrar essa quantidade aqui, né, para cada quilowatt eu preciso de 2 módulos, né? Então a gente provavelmente está falando aqui de 200 módulos, né, ou algo dessa ordem, né? Vejam, né, notem que essa potência instalada aqui, ela vai ultrapassar a demanda, né? A demanda aqui máxima que a gente teve nesse período aqui era de 74, né? Se nós tivermos uma instalação desse porte, eu estou acima da demanda máxima que eu registrei, que ela também é acima da demanda contratada, né? O meu parâmetro aqui é a demanda contratada, então eu precisaria pedir o quê? Ampliação da demanda contratada. Eu tenho que subir a demanda contratada no mínimo para a potência do sistema que eu vou instalar, né? Esse é o requisito aí que nós temos. Bom, de novo, né? Aquelas mesmas etapas, que módulo que a gente vai considerar? Poderia fazer um levantamento de vários módulos. Para simplificar o processo, estou considerando os mesmos módulos que nós usamos no estudo anterior. Estou pegando esse módulo Sonova aqui, que ele é off-cell, e trabalha com 550 watts. Ó, 550 watts no STC, né? No sistema, no standard aqui. 550 watts. Então, com esses dados, a gente pode quantificar os módulos, né? Vou pegar a potência unitária aqui e ver quantos módulos de 550 watts cabe lá no nosso sistema de 104 kW, né? É uma potência de pico do sistema fotovoltaico dividido pela potência unitária do módulo, eu vou chegar na quantidade de módulos. Nesse caso aqui, 190 módulos. Próximo passo seria dimensionamento do inversor, né? Para o dimensionamento do inversor, nós tivemos aí uma potência, deixa eu só voltar aqui, potência de 104 kW. Então, trabalhando um pouquinho abaixo dos 104 kW, eu considerei aqui um fator de dimensionamento 0,8 para fins de estudo, né? E a gente vai ter esses 190 módulos com potência unitária de 550 watts. Isso vai me dar um conjunto de inversores, né? Ou um inversor de 83,6 kW. Né? Então, por exemplo, o que nós poderíamos trabalhar aí para o dimensionamento? Por exemplo, 4 inversores de 20 kW, ou uns 3 inversores de 30 kW. Né? Nas configurações, a gente continua abaixo daquela potência, né, de 104 kW. Estou acima dessa condição aqui, que seria o fator de dimensionamento de 0,8, né, com esses 3 inversores de 30, e a gente tem que avaliar as faixas de trabalho, né, dos inversores, ver se eles estão adequados, se são possíveis de usar. Tá? Esse primeiro aqui é um de 20 watts, growatt. Né? Eu tenho aqui faixa de tensão do MPPT de 180 a 1000 volts. Né? Se eu estou trabalhando ali, então, com módulos de 550 watts, e a tensão de um módulo desse, tensão de vazio, 49,6, né? Para essa
tensão aí de aproximadamente 50, né? 50 volts. Pensando aqui na faixa máxima, né, do MPPT, a gente teria algo em torno de 20, né, em série para chegar nessa potência aqui. Bom, precisamos olhar a corrente, né, a corrente máxima por string, né, para cada entrada é de 25 amperes. Se nós olharmos aqui a corrente de curto-circuito desses módulos, 14,04, né? Ou seja, se nós colocássemos dois módulos em paralelo, já daria 28 amperes. 28 amperes já ultrapassa a nossa corrente por string. Eu não posso trabalhar com módulos em paralelo aqui. Teria que ser só conjuntos em série. Em série, aqui que cabe 20 módulos, né? Bom, se eu estiver trabalhando com um inversor desse, são 4 inversores. Cada inversor eu tenho aqui 2 MPPTs, né, número de MPPTs independentes, então eu conseguiria colocar até 40 módulos, né, em um inversor desse. Se eu tenho 4 inversores, 40 vezes 4, até 160 módulos da potência que nós temos. Né? 160 módulos não está ainda tudo do que a gente precisaria, né, de potência. Sem contar, né, que eu estou colocando aqui no limite, né, 1000 volts, com variação de temperatura, eu posso sair dessa faixa ótima, né, de trabalho. Vamos olhar outro modelo, né, um outro modelo aqui de 20. O modelo de 20 kW, ele recebe uma potência CC máxima de até 24 kW. Né? Então, se eu estiver trabalhando com 4 desse aqui, a gente consegue chegar até 96 kW na entrada pela potência. Só que a minha faixa de tensão, ela é diferente. Ela é de 160 a 850 volts no MPPT. Não é a tensão máxima. A tensão máxima até chega aqui a 1000. A gente continua tendo 2 MPPTs, mas eu posso vir a sair da minha faixa ótima aqui com grande facilidade, né? Porque essa faixa ótima aqui é mais baixa do que o outro, inclusive, né? E no outro a gente já não tinha condições de colocar todos os módulos que a gente queria. Vamos olhar aqui um inversor de potência maior, né? Também mesma fabricação que o anterior, mas a gente tem aqui um modelo de 30 kW. Né? O modelo de 30 kW, ele recebe aqui até 34 kW na entrada. A faixa de trabalho dele é de 417 a 800 volts, mas ele tem 4 MPPTs. Né? Se nós trabalharmos aqui, então, no limite dessa faixa, né, de 800, nós teríamos ali 16 módulos em série para cada MPPT. Né? Então, 16 vezes 4, a gente conseguiria até 64 módulos por inversor. Como nós vamos ter 3 inversores desse, né, para chegar na potência adequada, nós conseguiríamos colocar até 192 módulos, né, nessas condições aí, nessas configurações, usando os 4 MPPTs. É lógico, né? O que eu preciso fazer ainda? Olhar a faixa de temperatura, ver se esses módulos estão adequados, a corrente, né? Nesses módulos. Eu tenho aqui uma corrente máxima, por exemplo, de 28 amperes por MPPT, corrente de curto-circuito. Lá nós tínhamos 14, então, eventualmente, eu posso até colocar 2 módulos em paralelo, né, para chegar a 28. Deixa eu ver qual que era, 14 quanto lá que nós tínhamos. 14,04. Bom, está no limite, né? A gente pode trabalhar com 100 inversores em paralelo. E aí a gente vai respeitar e conseguir a quantidade de módulos que nós tínhamos dimensionado. Né? Bom, essa é uma dinâmica simples, né? Mas
Eu acho que é mais para a gente ilustrar e ir guardando o processo aí de escolha dos equipamentos. Tá bom? Hoje eu vou conseguir cumprir o horário, ó. Eu só queria dar uma palavrinha, então, sobre os sistemas híbridos aí, para a gente encerrar essa aula, né? São equipamentos que estão chegando, né? Cada vez mais eles vão estar disponíveis. A gente conversou, né, no final da aula de ontem aí, de forma rápida, mas só para a gente conceituar, então, né? O que são os sistemas híbridos? Como o próprio nome diz, né? Ele vai agregar o que nós temos aí de, né, algumas características de um sistema off-grid, né, um sistema que trabalha sem a rede, trabalha de forma isolada, e o sistema on-grid, né, o sistema que está conectado à rede, que está paralelo à rede, injetando tensão, inclusive na rede, né, da concessionária e permitindo que a gente tenha acesso ao sistema de compensação, né? Qual é a configuração? Basicamente, a gente está usando um equipamento, um inversor diferente, né? Um inversor que é capaz de trabalhar parcialmente nesses dois modelos, né? Então, o que ele faz para ser on-grid? Ele tem uma saída que continua olhando a referência da rede e faz o sincronismo, né, com a rede, com 60 Hz aqui da rede e fica em paralelo com esse sistema. O inversor também tem acesso a banco de baterias. Então, o que ele pode fazer? A primeira brecha aqui, ou oportunidade, né? Faltou a energia da rede elétrica, né? Ele não consegue perceber a nossa rede local e aí eu estou simplesmente perdendo aquela energia do sistema fotovoltaico. Eu paro de gerar se o meu sistema for sistema on-grid, sistema conectado, né? Agora eu não preciso parar de funcionar totalmente. O nosso inversor pode fazer o que nesse momento? Eu tenho sol, não tenho a rede elétrica local, eu vou acabar ficando sem a geração disponível, mas eu posso carregar a bateria, né? Apesar de não estar conseguindo usar efetivamente a energia nesse momento aqui localmente, mas a gente pode carregar a bateria. O que normalmente esses sistemas estão trazendo seria uma saída adicional no inversor, que não está aqui nessa figura, mas uma saída off-grid. Nessa saída off-grid, você pode aproveitar nesse momento onde não tem a rede elétrica e ter a energia disponível ali, né, para um sistema prioritário, por exemplo. É um sistema de iluminação ou, sei lá, o básico, né, de comunicação, manter uma infraestrutura de internet para quem precisa, né? Eu posso colocar cargas prioritárias para a gente, né, num sistema desse, né? Uma geladeira, se for o caso, né? Uma geladeira aí para armazenar vacinas, né? Que a gente não pode ficar sem a refrigeração, então a gente pode ter esse tipo de estrutura, né? Bom, só para a gente ver um pouco então das características, né? Do que a gente vai ter agregando os dois sistemas. Os sistemas híbridos, eles operam conectados à rede, né, e vai funcionar nesse formato normal, né, de sistema conectado, podendo injetar energia gerada em excesso na rede da distribuidora, né, que permite também o acesso aí ao sistema de compensação, né, que é a grande vantagem dos sistemas conectados. Usar a rede da concessionária como um grande armazenamento de energia, né, caso a gente esteja gerando mais do que consegue consumir. Possui a opção, né, de conexão de banco de baterias, e aí a gente ganha essa flexibilidade, de forma a armazenar energia localmente também, né? Não precisa usar só o excesso de energia injetado na rede, a gente pode fazer isso no nosso próprio banco de baterias, né? Com
um controle adequado, né, desse carregamento, eu posso inclusive priorizar, carreguei o meu banco de baterias ali, ele está plenamente carregado, eu posso injetar na rede, né? Os sistemas permitem essa parametrização para a gente conseguir priorizar, né? O que a gente quer fazer. Bom, em falta de energia da rede, né, da concessionária, e consequentemente a gente vai perder a referência e o inversor vai parar de funcionar, a gente ainda pode alimentar cargas conectadas às saídas off-grid, né? São saídas específicas que não está efetivamente conectado à rede, né? Não está interligado com a nossa rede. É um circuito totalmente independente, porque ele trabalha de forma isolada, né? Ou carregar o banco de baterias, né? Também pode ser feito isso na parametrização do nosso sistema, né? Apesar, né, de estar chegando aí, a gente não tem muita referência, muita legislação ainda para o uso desses sistemas no Brasil, né? A gente não tem muitas normas específicas aqui, tanto da ANEEL quanto das concessionárias, né? O que nós temos hoje, né? Hoje já tem muito bem consolidado regras, né, para uso de geradores de forma isolada. São geradores aí para uso em emergência, né? Mesmo geradores diesel, por exemplo, gera em corrente alternada, né? Injeta na rede local, mas ao perceber que tem energia da rede, ele tem o que chama chave de transferência, né? Ele nunca conecta a rede junto com o sistema local. Se ele está operando ali localmente, a rede está fora, né? Então, grandes geradores diesel, né, ou nem tão grandes assim, tem lá um sistema de automação, uma chave de transferência que garante que esse sistema nunca vai trabalhar junto com a rede, né? Isso, teoricamente, a gente pode fazer também com um inversor isolado, né? Eu só preciso ter esse cuidado, né? Se eu vou trabalhar com um inversor de forma isolada, eu preciso de um banco de baterias para carregar no momento que eu não estou usando toda a energia, otimizar, né, o meu dimensionamento ali fotovoltaico e nunca conectar em paralelo com a rede, né? Eu preciso de um sistema automatizado, né, que precisa ser aprovado na concessionária quando a gente vai fazer a instalação de um sistema de geração desse tipo, né? Um sistema muito bem regulamentado também nas concessionárias já. O que a gente tem de novo, mais recente, né, para os sistemas fotovoltaicos conectados, são os inversores capazes de trabalhar em paralelo com a rede, que são aí certificados, né, pelo Inmetro, que principalmente tem essa proteção anti-ilhamento, né, é a segurança primordial aí para esses sistemas estarem conectados à rede, tá? E os inversores híbridos que estão chegando ainda precisam, né, de uma regulamentação mais específica aí para ser incorporado ao sistema. Tá joia, pessoal? O Iberê tem uma dúvida aqui. O que energiza os inversores off-grids ou híbridos são os painéis fotovoltaicos ou o banco de baterias? Bom, Iberê, essa é uma questão também aí do próprio sistema, né? Se eu tenho a energia disponível, né, incidência solar e a conversão, ela é priorizada, né? Eu vou usar essa energia porque ela é instantânea, né? Chegou, eu já uso ela para o meu sistema off-grid, né? Para o meu circuito específico ali isolado. Agora, né? Chegou no momento noturno, né? Eu não tenho incidência solar. Aí normalmente ele já faz uso do banco de baterias, né? Do que você tem armazenado. Esse é a operação padrão, né? Do sistema, né? Acho que cada equipamento tem aí uma rotina, né? Uma certa especificidade, né? Que a gente tem que conhecer, mas de forma genérica, eu acho que é isso, Iberê. Tá bom? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta.
Legal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Queria agradecer aí a participação de vocês. É importante, né, nesse momento que a gente pergunta alguma coisa assim e ajuda a esclarecer para todos, né? Desculpa aí se eu acabei falando demais, né? Se tiverem alguma dúvida, podem trazer aí depois para as aulas presenciais, né? Estando dentro do conhecimento, a gente responde, se não a gente pesquisa, vai atrás e se ajuda, né? Aliás, o nosso grupo formado aí, né, no WhatsApp, pode ser usado nesse sentido, tá, pessoal? Surgiu alguma dúvida, surgiu alguma possibilidade aí, a gente está à disposição. Tá joia? Agradeço aí a participação na aula. Uma boa sexta-feira para vocês, hein? Ok, Alexandre, para você também, bom final de semana para você e para todos, muita paz para a gente aí. Valeu, Wilson. Igualmente. Vou encerrar. Obrigado, professores. Bom final de semana. Igualmente, Denilson.